Hoje a gente vai analisar a transformação isotérmica. A primeira coisa que a gente tem que saber é que ela ocorre a temperatura constante. Durante todo o processo a gente vai ter uma temperatura com um valor constante. A primeira grandeza que é importante a gente analisar é o trabalho. Para a gente fazer isso, a gente vai partir da definição geral de trabalho, que diz que trabalho é a integral de PdV. P é a pressão que o gás está sendo submetido e dV é o diferencial de volume dele, podendo ser enxergado como uma variação de volume. Para a gente calcular o trabalho na transformação isotérmica, a gente vai ter que utilizar a equação de Clapeyron. Se a gente isolar a pressão aqui, a gente chega que a pressão vai ser igual a nRT sobre V. Jogando essa pressão, o trabalho vai ser integral de nRT sobre V dV. Se a gente observar, N é o número de mols, que é constante, R é a constante dos gases e T é a temperatura, que no caso, numa transformação isotérmica, ela também é constante. Dessa forma, esse produto nRT ele é constante. E pela propriedade das integrais, a gente pode colocar isso em evidência na integral, ficando que o trabalho vai ser nRT integral de 1 sobre V, que foi o que sobrou aqui, dV. Bom, para a gente resolver essa integral, a gente vai precisar lembrar dessa propriedade, que diz que a integral de 1 sobre x dx vai ser ln do módulo de x mais uma constante. Se a gente aplicar isso para o trabalho que a gente encontrou, a gente vai ter que o trabalho vai ser nRT e essa integral, que no caso vai ficar ln de v, que é o volume, entre os limites de integração inicial e final. Isso aqui a gente resolve da seguinte forma: nRT ln do volume final menos ln do volume inicial. Pela propriedade dos logs, a gente pode transformar isso aqui numa divisão de VF sobre VI. E, portanto, a gente chega no resultado final. O trabalho na isotérmica vai ser nRT ln do volume final sobre o volume inicial. O segundo tópico que a gente vai analisar é a energia interna do gás. A gente sabe que a energia interna ela é função exclusiva da temperatura. Então a gente pode escrever ela como sendo uma constante vezes a temperatura. Dessa forma, a gente pode dizer que o ΔU vai ser uma constante vezes ΔT. Porém, como a gente está numa transformação isotérmica, a temperatura não vai variar. Portanto, o ΔT vai ser zero. E a gente chega que o ΔU numa transformação isotérmica também é zero. A última coisa que a gente vai analisar aqui é o calor na transformação. Para fazer isso, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz que o calor trocado é ΔU mais o trabalho. Porém, a gente descobriu agora que o ΔU é zero. Portanto, o calor vai ser igual ao trabalho. E o trabalho é justamente nRT ln de VF sobre VI. A primeira lei da termodinâmica diz que o calor trocado é ΔU mais o trabalho. Porém, a gente descobriu agora que o ΔU é zero. Portanto, o calor vai ser igual ao trabalho. E o trabalho é justamente nRT ln de VF sobre VI.